Sejam bem-vindos! Vamos aprender muito com Ana, essa mulher de fé fervorosa, mãe do profeta Samuel, essa mulher que viveu experiências e milagres inacreditáveis devido à sua confiança em Deus. Você está no canal Confirme a Sabedoria, meu nome é Bernard e vamos lá para esse incrível vídeo. Ana vivia em Ramá, uma cidade na região montanhosa de Efraim. Ela era casada com Eucana, um homem devoto que também tinha outra esposa chamada Penina. Aqui a gente já começa a ver a complexidade da vida de Ana. Ela estava presa num contexto familiar bem difícil. Penina, por outro lado, tinha filhos e essa diferença era uma fonte constante de dor para Ana. Imagina só, viver sob o mesmo teto com uma rival que constantemente esfrega na sua cara a alegria que você mais deseja. A Bíblia descreve Penina como provocadora, o que tornava a situação de Ana ainda mais insuportável. Eucana amava Ana e tentava confortá-la, mas nada parecia aliviar sua dor. Ela se sentia vazia, porque naquela época a esterilidade era vista como uma maldição, uma vergonha pública. Cada vez que ela via os filhos de Penina, a dor apertava mais no peito. Neste cenário, a história de Ana começa a ganhar forma. Ela nos ensina sobre a realidade do sofrimento silencioso, algo que muitos de nós já experimentamos. Muitas vezes, carregamos dores que ninguém vê, lutas internas que não compartilhamos com ninguém. E é aqui que podemos começar a refletir. Ana nos mostra que, mesmo em meio ao desespero, há esperança. Ela perseverou. A sua história nos lembra que Deus vê nossas lágrimas e ouve nossas orações, mesmo quando parece que ninguém mais se importa. No Salmo 34, versículo 18, encontramos conforto. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ana vivia esse versículo na pele, sentindo a proximidade de Deus em meio à sua angústia. Então, o que podemos aprender já nesse início? Ana nos ensina sobre a importância da perseverança e da fé. Sua vida nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está conosco, pronto para nos confortar e nos guiar. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele tem um plano. E nossas orações não são em vãos. A cada ano, Eucana levava sua família a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Siló era um lugar sagrado, onde o tabernáculo de Deus estava localizado. Para muitos, essa viagem era uma oportunidade de renovação espiritual e comunhão, mas para Ana, era um lembrete doloroso de sua situação. Penina, a outra esposa de Eucana, provocava Ana constantemente por sua infertilidade. Imagine a dor de Ana, que já carregava o peso da vergonha social de não ter filhos, ter que enfrentar insultos e humilhações dentro de sua própria casa. Penina não perdia uma chance de destacar sua superioridade, e cada palavra cruel era como um espinho cravado no coração de Ana. Embora Eucana amasse Ana profundamente e tentasse consolá-la, dizendo: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vemos essa frase de Eucana no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Suas palavras não conseguiam alcançar a profundidade de sua dor. A ausência de filhos era um vazio que nem o amor de seu marido conseguia preencher. Essa situação nos ensina muito sobre as angústias silenciosas que muitos de nós enfrentamos. Às vezes, estamos cercados de pessoas que nos amam, mas ainda assim sentimos um vazio que parece impossível de ser preenchido. Ana nos mostra que é possível carregar uma dor profunda e ainda assim encontrar um lugar para expressar essa dor diante de Deus. Ana nos ensina a importância de levar nossas angústias a Deus, mesmo quando parece que ninguém mais pode nos entender. Ela é um exemplo de perseverança em meio à adversidade, de continuar acreditando e esperando em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ana nos ensina a persistir em oração, a confiar que Deus vê nosso sofrimento e que Ele está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Ela nos lembra que nossas lágrimas são valiosas para Deus e que Ele está sempre perto, pronto para nos consolar e fortalecer. E durante uma dessas visitas anuais a Siló, Ana, tomada por uma angústia profunda, se dirigiu ao templo para orar fervorosamente ao Senhor. Ali, no silêncio solene do templo, ela se derramou seu coração diante de Deus. Seu desespero e esperança se entrelaçavam em cada palavra silenciosa que proferia. Com lágrimas nos olhos e voz embargada, ela fez um voto que selaria seu destino e do filho que tanto desejava. Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de sua serva e te lembrares de mim, não te esquecerás da tua serva, mas lhe deres um filho homem,
e eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Samuel 1, capítulo 1, versículo 11. Esse voto era mais do que uma promessa, era um clamor profundo de uma alma aflita, desejosa de ser ouvida e lembrada por Deus. Vou abrir uma aspas aqui só para vocês entenderem o quão forte, comprometedora era essa promessa. Quando ela diz que o filho não vai passar navalha na cabeça, Ana fez o voto de narizeu, uma prática descrita em Números capítulo 6, versículo 1 ao 21, onde indivíduos se consagravam a Deus por um período específico, ou em alguns casos, por toda a vida. Os narizeus se abstinham de cortar o cabelo, de consumir qualquer produto de videira e de se aproximar de cadáveres. Um exemplo famoso de narizeu na Bíblia é Sansão. A história de Sansão é encontrada no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Agora, voltando à história, Ana estava tão absorta em sua oração que movia os lábios, mas sua voz não saía. Seus sentimentos eram tão intensos que pareciam transbordar silenciosamente de sua alma. O sacerdote Eli, que observava de perto, inicialmente pensou que ela estava embriagada. Pessoal, Ana estava no tudo ou nada. Vocês conseguem imaginar o tamanho da fé? É mãe, né? Existe oração mais poderosa do que de mãe? E é curioso como às vezes as manifestações sinceras de fé podem até ser mal compreendidas. Eli, sem entender a profundidade do sofrimento de Ana, a confrontou. Ana, com sua honestidade e dor, explicou a Eli que estava derramando sua alma diante do Senhor. Ela não estava bêbada, mas profundamente angustiada, buscando consolo e resposta divina. Ao compreender a sinceridade e a aflição de Ana, Eli a abençoou e disse que Deus concederia seu pedido. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a sua petição que lhe pedistes. Samuel 1, capítulo 1, versículo 17. Essa cena no templo nos ensina muita coisa valiosa. Primeiro, a oração fervorosa e sincera é um poderoso meio de nos conectarmos com Deus. Ana nos mostra que não precisamos de palavras elaboradas, o que Deus quer é um coração sincero. Pessoal, aqui no meu canal tem uma playlist de estudos bíblicos de versículo com oração. Inclusive foi estudando a história de Ana que me inspirou a fazer essa playlist. Confere lá, vocês vão gostar, tenho certeza. A angústia de Ana, transformada em oração fervorosa, nos lembra que, mesmo quando sentimos que ninguém nos entende, Deus vê e ouve nossas preces silenciosas. Além disso, a história de Ana nos ensina sobre a importância de manter nossa fé e confiança em Deus, mesmo em meio à dor e ao desespero. Ana fez um voto, comprometendo-se a dedicar seu filho ao serviço de Deus, se ele lhe concedesse esse desejo. Isso mostra uma fé profunda e uma disposição para sacrificar algo precioso em resposta à bênção recebida. A narrativa de Ana e Eli também nos lembra que Deus usa diferentes pessoas e circunstâncias para confirmar sua vontade em nossas vidas. Eli, apesar de ser mal entendido inicial, se tornou o portador da promessa de Deus para Ana, oferecendo-lhe a esperança que ela tanto precisava. Hoje em dia, pessoal, você também tem um Eli de porta-voz nas suas orações. O nome do sacerdote do seu templo se chama Espírito Santo. Ele intercede por nós. O versículo que reflete essa situação é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Ana vivia esse princípio antes mesmo dele ser escrito, mostrando-nos o poder transformador da oração. Através de Ana, aprendemos a importância de buscar a Deus com um coração sincero e a confiança de que Ele, Deus, ouve nossas orações. Seu exemplo de fé e devoção nos inspira a acreditar que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está atento e pronto para agir em nossas vidas. Depois de sua intensa e fervorosa oração no templo de Siló, Ana voltou para casa com um novo sentimento de paz e esperança no coração. Deus, que ouviu seu clamor silencioso e viu suas lágrimas, começou a transformar sua dor em alegria. Em um tempo relativamente curto, Ana concebeu e deu à luz um filho. Ela o chamou de Samuel, um nome carregado de significado e gratidão, pois significa pedido ao Senhor. Samuel significa isso, pedido ao Senhor. Cada vez que pronunciava o nome de seu filho, Ana lembrava que Deus havia ouvido suas súplicas e respondido com um milagre. Samuel não era apenas um filho, ele era o testemunho vivo do poder e da oração e da fidelidade de Deus. A chegada de Samuel marcou um novo capítulo na vida de Ana. Aquele bebê não era apenas a realização de um desejo profundo, mas também uma confirmação tangível que Deus realmente se importa com nossas dores e aspirações. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, lemos:
Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. Ela deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. O nascimento de Samuel também nos traz lições profundas sobre a paciência e a fidelidade de Deus. Muitas vezes, nossas orações não são respondidas imediatamente e podemos nos sentir desanimados ou esquecidos. Mas a história de Ana nos lembra que Deus ouve cada oração e trabalha em seu próprio tempo, que é sempre perfeito. Além disso, Ana nos mostra a importância de reconhecer e agradecer a Deus por suas bênçãos. Ela não apenas recebeu a resposta de sua oração, mas também reconheceu publicamente que Samuel era um presente de Deus. Este reconhecimento é uma forma de testemunho e louvor, mostrando aos outros a grandeza e a bondade de Deus. Podemos aprender com Ana a importância de ser grato e de testemunhar as bênçãos de Deus em nossas vidas, quando recebemos aquilo que pedimos. É crucial lembrar de quem nos concebeu essas bênçãos e dar glória a Ele. O reconhecimento de Ana é um exemplo poderoso de gratidão e fé. O versículo que me vem em mente aqui, para ilustrar melhor, é Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Ana viveu esse princípio ao reconhecer que Samuel era a resposta de Deus à sua oração fervorosa. A história de Ana e Samuel nos lembra que Deus é fiel e que suas respostas às nossas orações podem superar nossas expectativas. Samuel não foi apenas uma bênção para Ana, mas também se tornou um grande profeta e líder em Israel. Assim vemos que as respostas de Deus muitas vezes têm um impacto que vai além das nossas próprias vidas, tocando e transformando a vida de muitos outros. Ana, fiel à sua palavra e consciente da promessa feita no templo de Siló, cuidou e amamentou Samuel até que ele fosse desmamado. Naquela época, o desmame ocorria por volta dos 3 anos de idade, o que significa que Ana teve alguns preciosos anos para nutrir e amar seu lindo filho. Cada momento com Samuel era uma mistura de alegria e preparação, pois Ana sabia que o dia se aproximava em que ela teria que entregá-lo ao Senhor. Quando finalmente chegou o momento, Ana não hesitou. Com o coração cheio de determinação e fé, ela viajou novamente a Siló, acompanhada por Eucana, seu marido. Levavam consigo o pequeno Samuel e também uma oferta de gratidão ao Senhor. Ao chegar ao templo, Ana procurou o sacerdote Eli, o mesmo que havia abençoado sua oração anos antes. Ali, diante do sacerdote e do altar, Ana relembrou Eli de sua oração e do voto que fizera. Ó Senhor meu Deus, tão certo como vives, eu sou a mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concebeu minha petição que eu lhe fizera. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. Samuel, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Ana entregou Samuel aos cuidados de Eli para que ele servisse ao Senhor por toda a vida. Essa entrega não era apenas um ato de devoção, mas uma profunda demonstração de fé e obediência. Ela cumpriu sua promessa, mesmo sabendo que significaria a separação de seu filho amado. Essa parte da história de Ana nos ensina lições valiosas sobre a fidelidade e a integridade. Cumprir promessas, especialmente aquelas feitas a Deus, é um ato de fé e obediência que muitas vezes exige sacrifício. Ana poderia ter racionalizado e decidido manter Samuel consigo, mas ela honrou seu compromisso com Deus, demonstrando uma fé extraordinária. Ana também nos mostra a importância de confiar nossos tesouros mais preciosos ao cuidado de Deus. Ela sabia que Samuel estava destinado a algo maior do que ela poderia proporcionar. Entregá-lo ao serviço do Senhor era reconhecer que Deus tinha um plano especial para ele e que sua vontade deveria prevalecer. O versículo que me reflete essa atitude é Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando você fizer um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o seu voto. Ana exemplifica esse princípio mostrando que a verdadeira devoção a Deus envolve cumprir nossas promessas e confiar plenamente em sua providência. Além disso, a entrega de Samuel ao templo marca o início de uma vida dedicada ao serviço de Deus. Samuel cresce no templo sob a orientação de Eli e se tornou um dos maiores profetas de Israel. A fidelidade de Ana ao cumprir sua promessa teve um impacto duradouro não apenas em sua vida, mas na história de Israel. E você acha que Ana parou por aí? Tipo, obrigado Deus, fiz minha parte do acordo? Nada. Olha que parte bonita na história de Ana. Após cumprir sua promessa e entregar seu filho,
amado Samuel ao serviço do Senhor no templo, Ana sentiu uma profunda gratidão e alegria transbordando seu coração. Essa experiência inspirou-se a expressar sua adoração a Deus em forma de um belo cântico de louvor. Esse cântico, registrado em 1 Samuel 2, é reconhecido como o Cântico de Ana. Nesse cântico, Ana derrama seu coração diante do Senhor, celebrando sua grandeza, justiça e poder. Ela reconhece a fidelidade de Deus em ouvir sua oração e conceder-lhe um filho. Mesmo quando ela estava aflita e angustiada, Ana exalta a soberania de Deus de todas as coisas, declarando que Ele é o único digno de adoração e louvor. No Cântico de Ana, encontramos expressões de gratidão, louvor e confiança em Deus. Ana não apenas louva a Deus por sua bondade para com ela pessoalmente, mas também reconhece seu governo soberano sobre toda a criação. Ela proclama que Deus exalta os humildes e abate os soberbos, revelando sua justiça e misericórdia. Esse cântico é uma obra-prima de poesia e fé, que ecoa através dos séculos como um testemunho do poder transformador de Deus na vida daqueles que confiam nele. Suas palavras ressoam com esperança e confiança, inspirando-nos a louvar e confiar em Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Além disso, o Cântico de Ana é considerado um precursor do Magnificat, o cântico de louvor entoado por Maria no Novo Testamento. Ambos os cânticos compartilham temas semelhantes de exaltação a Deus, gratidão por sua intervenção divina e esperança na realização de sua promessa de redenção. O versículo que ecoa através do Cântico de Ana é encontrado em 1 Samuel capítulo 2. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Essa declaração resume a essência do Cântico de Ana, revelando sua profunda convicção da grandeza e singularidade de Deus. Em resumo, o Cântico de Ana é uma expressão vívida de fé e adoração de uma mulher cujo coração transbordava de gratidão por tudo que Deus havia feito por ela. Sua poesia atemporal continua a inspirar e edificar os corações daqueles que buscam louvar e glorificar o nome do Senhor. Samuel cresceu sob os cuidados do sacerdote Eli. Ele foi criado no ambiente sagrado do templo, onde aprendeu os caminhos do Senhor e foi treinado para servir no ministério sacerdotal. Desde muito jovem, Samuel demonstrou uma sensibilidade espiritual e uma disposição para ouvir e obedecer à voz de Deus. Enquanto crescia, Samuel se tornou conhecido como um profeta importante em Israel. Ele foi o último dos juízes de Israel, servindo como líder espiritual e guia do povo. Samuel desempenhou um papel crucial na transição do período dos juízes para a monarquia em Israel. Sob a orientação de Samuel, Israel experimentou tempos de renovação espiritual e avivamento. Ele convocou o povo ao arrependimento e à busca de Deus, restaurando a adoração verdadeira e o compromisso com a lei de Moisés. Samuel era conhecido como um homem de oração e intercessão, cuja comunhão íntima com Deus o capacitava a discernir a vontade divina e a transmitir mensagens proféticas ao povo. Um dos momentos mais significativos na vida de Samuel foi sua participação na unção de Saul como o primeiro rei de Israel. Apesar das advertências de Samuel sobre as consequências de ter um rei humano em vez de Deus como seu soberano, o povo insistiu em ter um líder humano para governá-los. Samuel obedeceu à vontade do povo e ungiu Saul como rei, reconhecendo-o como escolhido por Deus para liderar Israel. No entanto, ao longo do reinado de Saul, tornou-se evidente que ele não estava seguindo fielmente os caminhos do Senhor. Samuel, como profeta de Deus, confrontou Saul com suas transgressões e advertiu sobre as consequências de sua desobediência. Apesar dos conflitos entre eles, Samuel continuou a exercer sua função profética, com coragem e integridade, mantendo-se fiel ao chamado de servir a Deus e ao seu povo. Após a morte de Saul, Samuel desempenhou um papel crucial na unção de Davi, como o próximo rei de Israel. Ele reconheceu em Davi um coração segundo o coração de Deus e o ungido como sucessor de Saul. Sob o reinado de Davi, Israel experimentou um período de prosperidade e expansão, consolidando-se como uma nação poderosa e respeitada na região. A vida de Samuel no templo foi marcada por sua dedicação ao serviço de Deus e ao bem-estar de seu povo. Ele foi um exemplo de liderança espiritual e integridade, cujo impacto perdurou além de sua própria vida. A história de Samuel nos lembra da importância de permanecermos fiéis ao chamado de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e oposição, e de confiarmos em sua providência e orientação em todas as circunstâncias. O legado de Samuel como profeta e juiz de Israel
continua a inspirar e desafiar os cristãos de hoje, lembrando-nos da importância de buscarmos a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas e de servirmos fielmente ao seu propósito para nós e para o mundo. Após o nascimento milagroso de Samuel e sua entrega ao serviço do Senhor no templo, Deus continuou a derramar suas bênçãos sobre a vida de Ana. Ela foi agraciada com mais filhos, 3 filhos e 2 filhas. Que família grande, hein? Além de Samuel. Essa bênção foi um testemunho poderoso da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e recompensar a fé e a obediência de seus servos. A história de Ana nos lembra da importância de perseverar na fé. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela enfrentou anos de esterilidade e o desprezo de sua rival Penina, mas nunca perdeu a esperança ou deixou de confiar em Deus. Sua persistência na oração e sua disposição para cumprir sua promessa feita ao Senhor são exemplos inspiradores de fé e devoção. Além disso, a vida de Ana destaca a importância de cumprir nossos compromissos com Deus. Ela prometeu dedicar seu filho a Deus se ele lhe desse um filho, e ela cumpriu essa promessa, fielmente. Ao entregar Samuel ao serviço do Senhor no templo, Ana demonstrou sua confiança na providência divina e seu compromisso em honrar a Deus em todas as áreas de sua vida. A bênção de Ana não se limitou apenas à sua vida pessoal, mas também teve um impacto nas gerações futuras. Seus filhos e filhas foram testemunhas vivas do poder e da fidelidade de Deus. E sua história inspirou e encorajou muitos outros a confiar em Deus e a buscar sua vontade em suas vidas. Ana transbordou bênçãos hereditárias. A história de Ana é uma das mais comoventes da Bíblia. Ela destaca o poder da oração fervorosa e da fé em Deus, mostrando que ele ouve e responde aos clamores do coração. Ana é lembrada não apenas como a mãe de Samuel, mas como uma mulher de profunda fé e devoção, cujo exemplo continua a inspirar muitos até hoje. A vida de Ana é um testemunho vívido da graça e do amor de Deus. Sua fé inabalável, sua perseverança na adversidade e sua disposição para cumprir suas promessas feitas ao Senhor nos inspiram a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a buscar sua vontade em nossas vidas. Que possamos seguir o exemplo de Ana, confiando em Deus em todas as áreas de nossa vida e cumprindo fielmente nossos compromissos com Ele. Assim como Ana abençoou seu filho, eu também desejo que Deus te abençoe. Obrigado, forte abraço.